Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, A União Mística. Boa noite. Na cerimônia do casamento, sempre se lê uma afirmação bíblica que diz que aqueles a quem Deus uniu, nenhum homem deve separar. E para mim, isso evidentemente é uma tradução errônea. Na realidade, é uma afirmação errônea. A verdade é que aqueles a quem Deus uniu, homem algum pode separar. Isso seria uma impossibilidade, porque não existe nenhum poder maior do que o poder de Deus. De outra forma, esse poder seria Deus. A verdade é que aqueles a quem Deus uniu, nenhum homem pode separar. O que Deus uniu? No ensinamento do Mestre, eu e meu Pai somos um. Essa é a união divina. Esse é o casamento místico. Esse é o único real casamento que existe e todos os outros são um símbolo desse. Eu e meu Pai somos um. Esse relacionamento foi estabelecido por Deus no começo, desde o princípio dos tempos. Não em 1900 e alguma coisa. Esse relacionamento foi estabelecido no princípio. Eu e meu Pai somos um. E antes que Abraão existisse, eu sou. Mesmo antes da data do meu nascimento humano, eu existo no seio do Pai, sendo um com o Pai. E esse relacionamento não pode ser dissolvido pelo tempo, espaço, pessoas, lugares ou coisas. Esse relacionamento é indivisível, eterno, imortal, harmonioso. E é nesse relacionamento que me foi dito: Filho, tu estás sempre comigo. Você entende o que significa sempre? Sempre significa agora, antes e depois. Sempre. Tu estás sempre comigo e tudo que tenho é teu. Somente nesse inseparável relacionamento que existe entre mim e o Pai, posso encontrar completude, o infinito ser. É por essa razão que na mensagem do caminho infinito não declaramos a verdade como eu sou perfeito, ou eu sou espiritual, ou eu sou filho de Deus. Nem fazemos afirmações como você é perfeito, você é espiritual, você é o filho de Deus. Mas, nas nossas declarações, sempre começamos com a palavra Deus. Deus é o ser infinito, o ser que a tudo abrange. Deus é o ser imortal, o ser eterno. Deus é perfeição infinita. Deus é Ele mesmo, a infinidade do ser, e tudo está incluído no ser infinito. E Deus é a natureza e caráter do meu ser individual e do seu. Em outras palavras, Deus constitui meu ser. Deus constitui minha vida. Deus constitui minha mente, alma, espírito e corpo. Deus é a própria essência de minha forma. Deus é atividade, substância, lei e realidade do meu ser. Deus é tudo isso. E porque é tudo isso, e eu sou um com Deus, a totalidade de Deus se torna a totalidade e infinidade do meu ser individual.
Somente nesse relacionamento de unidade encontro a totalidade do meu ser. Separado, afastado de Deus, eu não sou nada. Nada. Mas eu não posso ser separado à parte de Deus desde que o relacionamento de unidade foi criado por Deus no começo. Portanto, se existe pecado, doença, morte, falta, limitação, discórdia, desarmonia em minha experiência, nada disso pode ser realidade ou ser uma condição verdadeira. Pode ser apenas resultado de minha aceitação de um ser separado de Deus, de um poder pessoal, um ser pessoal, uma identidade pessoal. Nessa crença, eu posso pecar, ficar doente e morrer. Mesmo eu e meu Pai sendo um, e tudo que o Pai tem sendo meu, entretanto, um sentido de existência separada foi trazido ao mundo e é conhecida como o filho pródigo. Esse filho era o filho de um pai rico e tudo que o pai tinha lhe pertencia. Esse filho era co-herdeiro com seus irmãos de tudo que o pai tinha. Mas um sentido de insatisfação surgiu e ele decidiu sair, se apartar e ser algo por ele mesmo, e deixou a casa do pai. Assim, gastou toda a sua substância e passou a viver no mundo, usando sua inteligência pessoal, seu poder pessoal, sua riqueza pessoal. E no final, se encontrou em completa pobreza. Nós, como seres humanos, somos esse filho pródigo. Nós somos aqueles que pensam ou que aceitaram a crença de que temos uma identidade própria, como Joel, Paul ou Mary. E, portanto, que temos saúde, temos riqueza, inteligência por nós mesmos. E a cada dia estamos exaurindo todos esses recursos. E quando ficamos velhos, temos menos e menos saúde, menos e menos inteligência, menos e menos memória, menos e menos faculdades, e assim por diante até descermos ao túmulo. E durante todo o tempo de nossa vida, temos aceito esse sentido falso. Mas isso nunca foi verdade. Nunca deixamos a casa do Pai. O mesmo homem que veio do céu, que saiu do céu, é o mesmo homem que volta ao céu. A experiência do filho pródigo é uma experiência adâmica, mortal, ou uma crença ou pesadelo que nunca realmente existiu, nunca foi realidade. Nós nunca deixamos a casa do Pai, exceto na crença de que existimos separadamente. Existimos por nós mesmos, que temos uma identidade ou existência própria, separada à parte de Deus. Entretanto, no ensinamento da verdade, aprendemos isso. O filho pródigo, quando se encontra numa situação desesperadora, volta seus pensamentos para a casa do pai e então decide voltar. Mas, mesmo antes de chegar à casa, seu pai sai correndo para recebê-lo e lhe entrega o manto e o anel real. Simbolicamente, compreendemos que quando chegamos a uma situação na qual realizamos que a humanidade não tem nenhum poder para nos beneficiar, que o bem humano não tem poder algum de nos enriquecer ou nos curar,
que mesmo o amor humano de mãe e pai por seus filhos não tem o poder de salvar nossas vidas. Só quando chegamos a um ponto extremo, onde não temos mais esperanças no mundo, estamos prontos para retornar à casa do Pai. No momento em que a oportunidade nos é dada de nos voltarmos para os ensinamentos da verdade, de nos voltarmos para um ensinamento que nos revela Deus como onipotência, onipresença e onisciência. Nesse momento, iniciamos a viagem de volta à casa do Pai. E se persistirmos no caminho, que para muitos de nós é uma viagem muito longa, mas se persistirmos nela, no final chegaremos ao ponto onde veremos o Pai vindo ao nosso encontro para nos receber e nos ofertar o manto e o anel real. Agora, a completa caminhada da casa do Pai até o fim da estrada humana acontece em nossa imaginação. E assim, o retorno é completamente na forma de pensamento, crença e imaginação. Desde que o lugar ao qual você e eu estamos nos dirigindo é a consciência do Pai, na qual todos nós já nos encontramos. Mas, por causa desse sentido de separação, que não é uma real separação, nunca existiu essa separação entre o pai e o filho. Aquilo que Deus colocou junto jamais esteve separado. Nós nunca deixamos a casa do Pai. Todavia, esse sentido de separação que surgiu está agora sendo ultrapassado por cada um de nós. A cada livro de natureza espiritual que lemos, a cada tratamento que damos ou recebemos, a cada oração ou meditação, estamos dando um passo a mais de volta à casa do Pai. Voltamos à casa do Pai, à consciência divina. Agora, nós precisamos avançar bastante nesse caminho até chegarmos a esse ponto em particular aonde nos encontramos nessa noite. Primeiro que tudo, lembrando a nós mesmos que aqueles que Deus colocou juntos, não existe poder algum que possa separá-los. E, portanto, o relacionamento de unidade entre pai e filho, que existe desde o começo, mesmo antes de Abraão existir, existe agora. E, apesar de todas as crenças em contrário, apesar de todos os ensinamentos religiosos que nos dizem que somos vermes na poeira, que somos humanos ou mortais, e que não merecemos o anel e o robe que nosso pai nos oferta quando voltamos à casa paterna, apesar de todos esses conceitos errôneos sobre Deus e o homem que existem nesse mundo humano, nós aqui e agora precisamos perguntar a nós mesmos se podemos aceitar a afirmação de que aquele que Deus uniu, nenhum poder no céu ou na terra pode separar. E, portanto, temos o direito de dizer: eu e meu Pai somos um. Somos ensinados que esse relacionamento é uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. Vamos agora realizar dentro do nosso próprio ser o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos alcançar a sua conclusão lógica.
a palavra eu é muitas vezes usada, mesmo sem intenção, num sentido egoístico. Por exemplo, quando eu digo eu sou espiritual, ou eu sou perfeito, ou eu sou filho de Deus. E quando dizemos isso e estamos nos referindo a um ser humano, estamos nos referindo ao filho pródigo, separado do nosso verdadeiro ser. E o filho pródigo nunca foi filho do pai. O filho pródigo é o sentido de separação no relacionamento. Quando dizemos eu sou espiritual, eu sou perfeito, nós estamos muitas vezes usando a palavra eu num sentido egoístico, em lugar de usá-lo com o sentido de humildade, no sentido de reconhecimento de nosso verdadeiro relacionamento com Deus. Isso pode ser melhor entendido através da mensagem do Mestre. De mim mesmo eu não posso fazer coisa alguma. Se eu falo de mim mesmo, dou testemunho da mentira. Agora, esse eu a que ele estava se referindo, que não podia fazer coisa alguma por si mesmo, e que se falasse dele mesmo, estaria dando testemunho da mentira, era esse sentido do filho pródigo, esse sentido de separação de Deus. Mas, de uma outra forma, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vê a mim, vê ao Pai que está em mim, porque eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. E é sobre essa afirmação que vamos ponderar nesse momento. Eu e meu Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. Então, peço a você para fechar seus olhos e mergulhar profundamente dentro de si mesmo, indo até o centro do seu ser. E então, diga a palavra eu. E pense nessa forma respeitosa, nesse sentido reverente no qual o eu está sendo usado. Eu. Não eu, Joel. Eu. Eu, Deus, no centro do meu ser. Vamos entender isso através dessa afirmação das Escrituras. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você ouviu esse eu? Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Se andares sobre as águas, não te afogarás. Eu estarei contigo. Se andares pelo fogo, as chamas não te queimarão. Eu estarei contigo. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estarei contigo até o final do mundo. Quero que você perceba esse eu. Esse eu no centro do seu ser é Deus. Agora, se eu digo que eu sou espiritual, isso é uma mentira. Mas se digo eu sou espírito e eu nunca te deixarei, Joel. Estou falando do eu que é Deus falando ao eu, Joel, que é o filho. E ainda assim, nós somos um. Eu, o pai, e eu, Joel, o filho, somos um. Mas eu, pai, é maior do que eu, Joel. E eu, Joel, filho, nós somos um. Mas eu, pai, é maior do que eu, Joel. Desde que eu, o pai, está no centro do meu ser e ele está expressando a si mesmo como eu, Joel. Porém, eu, Joel, não tem nada em si mesmo. Ele não tem nenhum poder, nenhuma sabedoria, nenhuma espiritualidade. Ele não tem nada. Entretanto, tudo que o Pai tem é
é meu. Joel, tenho. Mas eu, Joel, só tenho tudo que o Pai tem em virtude de minha unidade com o eu, Deus no centro do meu ser. E porque eu, Deus, e eu, Joel, estamos os dois aqui, um sendo invisível e o outro visível, um chamado Verbo e o outro chamado Verbo feito carne, é nesse relacionamento que encontro o meu ser em totalidade, em completude, em harmonia. Foi nesse relacionamento que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Você vê esse eu do qual estamos falando? Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, Joel. A qualquer lugar que Joel for, esse eu estará com ele. Seu povo será meu povo. Nós iremos juntos até o fim do mundo e por toda a eternidade, porque fomos unidos num relacionamento inseparável, mesmo antes que Abraão existisse. Agora, estou trazendo isso a você por um propósito muito profundo. Até agora, temos procurado nosso bem no mundo lá fora. Esperamos nosso bem vir a nós somente de pessoas ou até mesmo de um Deus fora de nós. Agora, vamos abandonar todo desejo por demonstração, porque agora realizamos que esse eu, que está no centro do nosso ser, que é Deus, foi quem multiplicou os pães e os peixes através de Jesus, quando esse alimento foi necessário. Esse mesmo eu, no centro de Moisés, manifestou o maná que caiu do céu para alimentar os hebreus quando precisaram. Esse mesmo eu, no centro de Elias, permitiu que ele encontrasse bolos nas pedras, trouxe até ele a viúva desejando partilhar o pouco que tinha, trouxe até ele pássaros, corvos, que lhe traziam comida. Você pode ver isso? Você pode fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso. O eu no centro do meu ser é poderoso. Isso que estamos fazendo agora é chamado comunhão. Nós estamos agora comungando com Deus. Estamos agora comungando com o eu que está no centro do nosso ser. E essa comunhão é o Espírito Santo, ou a descida do Espírito Santo, ou a chegada do Espírito Santo. A qualquer momento no qual você comunga com Deus, o Espírito Santo está presente. E, portanto, eu, o Pai, eu, o Filho e o Espírito Santo somos um, justamente aqui e agora. E justamente agora, no lugar em que você está, em sua comunhão com o Pai dentro de você, o relacionamento do Pai, Filho e Espírito Santo está estabelecido. E se você necessitar de comida, só precisa se voltar para dentro para receber. Não diga nada para Deus. Deixe o Deus de dentro do seu ser dizer para você: eu estou sempre contigo e tudo que é meu é teu. Em frente a qualquer perigo, comungue com o Deus dentro de você e permaneça nessa comunhão, até ouvir o Pai dizer: não temas, aquele que está conosco é maior do que aquele que está com eles, pois nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso ao nosso lado.
No desenvolvimento de nossa consciência espiritual, alcançamos um ponto onde não somos mais dependentes de circunstâncias externas, condições ou pessoas. Não somos dependentes das condições do mundo ou das crenças do mundo, nem tampouco somos vítimas delas. Desde que alcançamos, em um ponto ou outro na nossa jornada no caminho infinito, desde que alcançamos um lugar na consciência onde aprendemos a fazer o que estamos fazendo agora, comungar diretamente com o Pai. Nos sentarmos em uma comunhão tranquila e silenciosa para ouvir a pequena voz. Até que um dia realizamos: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. E um dia ouviremos essas maravilhosas palavras fluindo de dentro de nós. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estarei contigo até o final do mundo. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Esse eu é o Pai no centro do seu ser. E esse ser é Deus infinito, onipotente, imortal, eterno. E seu casamento, sua união com Ele é tão completa que todas as qualidades e quantidades do Pai são suas. Então você precisa ver isso, que você é infinito, que você é absolutamente e completamente infinito de todas as formas, de todas as maneiras e em todos os níveis. Entretanto, essa infinidade é sua em virtude de sua unidade com Deus. Desde que somente Deus é infinito e essa infinidade lhe foi concedida como um presente de Deus, pela graça de Deus, como resultado do natural relacionamento entre pai e filho. Se você é filho de Deus, então você é herdeiro. Se herdeiro, então co-herdeiro com Cristo de todas as riquezas celestiais. Não existe limitação alguma em Deus. Portanto, não existe limitação alguma na manifestação de seu próprio ser através de você. Quando compreende que Deus pode alimentar a multidão, milhares de pessoas através de Jesus, que Deus pôde abrir o mar vermelho através de Moisés, então poderá compreender que Deus pode fazer todas as coisas através de você. O único preço a ser pago é esse. Precisa haver uma comunhão, precisa haver uma união consciente com Deus. Não apenas uma declaração de que eu e meu Pai somos um e tudo que o Pai tem é meu. Isso não fará o poder de Deus ser manifesto. Precisa haver um período de comunhão em que você sente como está sentindo nesse momento. Esse sentimento de comunhão vindo de dentro de você e fluindo para fora de você, através de você. Vindo de uma fonte nas profundezas do seu ser e que você nunca soube que existia. Nessa comunhão reside a real essência da mensagem do caminho infinito. Nessa comunhão, você não é apenas um com o Pai, mas você é conscientemente um com o Pai. E você se torna consciente de sua presença dentro de você, lhe dizendo: tudo está bem, eu estou em campo. E em cada dia de sua vida,
sua segurança e proteção, sua saúde e sua riqueza fluem em expressão externamente somente por causa dessa comunhão. Por você mesmo, você não pode fazer coisa alguma e não pode ter coisa alguma. Mas nesse relacionamento, tudo lhe é concedido. Todavia, precisa haver um caminho. Você precisa abrir esse caminho dentro do seu próprio ser através da comunhão. Uma comunhão tranquila. Nessa comunhão, você aprende a dizer a palavra eu como uma sagrada expressão de si mesmo. Simplesmente como essa humildade, essa humilde realização de que esse eu é Deus. E esse eu que é Deus está alimentando, mantendo e sustentando o eu que chamamos Joel, por causa da unidade com o mesmo eu que é Deus. Como lhes disse outro dia, não é a comida que o sustenta. Esse eu no centro do seu ser é na realidade sua consciência, a consciência divina, Deus, Espírito. Ele transmite realmente suas qualidades, até mesmo para a comida que você come. Seus músculos não têm força alguma por eles mesmos. Esse eu no centro do seu ser, essa consciência divina, o Espírito, é realmente a força de seus músculos e de seus ossos. A força não está nos músculos e nos ossos, por eles mesmos. A força está em Deus. A força da vida que anima os músculos e os ossos está em Deus. Deus, Espírito, o eu, é o princípio animador de todo órgão e toda função do seu corpo. É o princípio que anima sua existência diária. Ele contém a substância de sua amizade, a substância do seu relacionamento familiar. Ele mantém a integridade do seu ser e a integridade de seus relacionamentos com todos os outros seres, mas somente na proporção à sua comunhão. É que é permitido que de suas profundezas tudo isso possa ser liberado e trazido à expressão. Então você pode dizer: a presença divina vai adiante de mim para fazer os caminhos tortuosos retos. Não devo temer o que o homem mortal pode me fazer. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonassem, esse eu, no centro do meu ser, me segura, mantém e sustenta. O salmista diz: onde eu me esconderei do teu espírito? Se eu fizer minha cama no inferno, tu estarás lá. Apenas se lembre disso, que isso que estamos sentindo, justamente agora, no centro do nosso ser, estará sempre conosco, não importa quão difícil possa ser a experiência que estivermos atravessando. Se tivermos mergulhados no inferno ou em águas altas, fogo, guerra ou fome, isso que estamos sentindo agora no centro do nosso ser atravessará todas as nossas experiências conosco e assim dissolverá todo o sentido de discórdia e desarmonia. Ele pode abrir o mar vermelho. Ele pode fazer cair maná do céu. Apenas se lembre de olhar para dentro de si mesmo para encontrar sua salvação. Porque sua salvação não será encontrada em nenhum outro lugar, nem aqui em cima, nem lá embaixo. Porque o reino de Deus está dentro de vós. E quanto mais você aprende a fazer o que estamos fazendo agora, estabelecendo uma comunhão sagrada, uma comunhão secreta com o Pai, então o encontraremos se manifestando como saúde,
harmonia, paz, alegria, poder e domínio. Fazer declarações não realizará isso. Entretanto, 5 minutos, 10 minutos desse relacionamento que estamos experienciando com Deus realizará maravilhas no nosso mundo exterior. Depois de uma experiência dessa que estamos tendo agora, se você sair por aí e alguém lhe oferecer um ingresso para um jogo de futebol ou um filme, eu penso que a sua resposta seria não. Eu tenho um prazer que o mundo não conhece. E seus amigos podem pensar que está louco, porque eles não podem ver o que você tem que não é visível para eles de forma alguma. Isso seria todo o prazer de que você precisa para o resto dessa noite. Da mesma forma, quando o mundo nos oferece comida, bebida, prazeres, lucros, vantagens, temos o direito de nos lembrarmos de que justamente aqui e agora temos descoberto uma carne que o mundo não conhece. E você pode dizer para o mundo inteiro: eu tenho carne que você não conhece. Eu sou alimentado de dentro do meu interior. E quando o mundo fala sobre estar em perigo, eu lhe peço muito humildemente, porque eu tenho passado uma vida inteira trabalhando com isso. Eu lhe peço para se lembrar que sua segurança e proteção não são encontradas em abrigos antiaéreos. Segurança e proteção não serão encontradas em bônus do governo, em ações de empresas ou em contas bancárias. Segurança e proteção somente são encontradas nessa comunhão, no lugar secreto do Altíssimo. Somos ensinados que Deus é nossa fortaleza, nosso esconderijo, nosso lugar secreto. Agora, simplesmente descobrimos Deus no centro do nosso ser. Lá está nossa fortaleza. Lá está nosso esconderijo secreto. Se necessário, contra bombas atômicas ou de qualquer outra natureza. Mas esse mesmo santuário, essa mesma fortaleza, esse mesmo pavilhão onde podemos nos esconder, que é o lugar secreto do Altíssimo, é nossa imunidade do pecado, doença, morte, falta e limitação. Nós não mais somos dependentes do mundo exterior. Embora tudo isso possa estar disponível para a nossa sobrevivência diária, nossa dependência não estará em nada disso. Nós ainda usaremos dólares para a troca, mas não mais pensaremos em dólares como nosso suprimento. Porque se encontramos Deus no centro do nosso ser, nós encontramos o nosso suprimento. Nós continuaremos a ler a Bíblia, mas saberemos que nossa salvação não reside no livro chamado Bíblia, mas na palavra de Deus que encontramos na Bíblia. A palavra de Deus será a nossa salvação, não o livro no qual a palavra está escrita. Nossa dependência e confiança não pode estar em coisas externas, mas naquilo que encontramos dentro do nosso próprio ser. O que descobrimos nessa noite? Que precisamos olhar somente para Deus. O sentimento, precisamos ter essa realização de sua presença. Isso será nossa fortaleza. Podemos deixar as bombas caírem lá fora, se estivermos escondidos no lugar secreto do Altíssimo. Vamos deixar o pânico e a depressão caírem se estivermos escondidos em Cristo, em Deus. Se vivermos, nos movermos e tivermos nosso ser na consciência divina, no centro do nosso próprio ser, se habitarmos para sempre na casa do Senhor,
na consciência da presença de Deus. Você vê nossa vida inteira, segurança, proteção, paz, harmonia, saúde, completude. Tudo isso emana de um lugar, da nossa comunhão com o Pai dentro de nós. Nossa comunhão com o Pai dentro de nós se torna o abrigo, a tenda, o lugar secreto, a fortaleza, a rocha, o pavilhão. Ele se torna nosso remédio, nossa cirurgia, nosso abrigo contra bombas. Nossa comunhão se torna tudo isso para nós. O Pai que nos fala em secreto gritará do topo da casa sua demonstração. Aquilo que é recebido em silêncio será demonstrado no mundo visível abertamente. Nós o recebemos em segredo, mas o revelamos abertamente da mesma forma em que o céu mostra a glória de Deus. A terra mostra as obras das suas mãos. Sim, se ficarmos tranquilos, toda a glória de Deus será revelada no céu e na terra. O que Deus realiza em segredo é manifesto no exterior. Não mais declaramos, eu estou bem, eu sou espiritual, eu sou rico, eu sou perfeito. Mas, à medida em que andamos pelas ruas, a felicidade, o brilho no nosso olhar, a saúde, a riqueza evidente está demonstrando, sem uma simples palavra de nossos lábios, nem mesmo precisamos dizer a nós mesmos. Nós olhamos no espelho e o vemos olhando de volta para nós. A harmonia de Deus aparece na terra como a harmonia do homem. Ela é ainda a harmonia de Deus tornada visível como a harmonia do homem, desde que nós somos um. Esse é nosso relacionamento indestrutível. Eu e meu Pai somos um, e nesse relacionamento, nenhum homem, circunstância ou condição pode jamais nos separar. Entretanto, se torna necessário nos lembrarmos disso, porque a cada respiração, o mundo está nos dizendo: você não tem Deus nenhum. Você está separado de Deus, porque o mundo não tem Deus. Esse é um mundo sem Deus. O mundo não está buscando salvação em Deus. A salvação que busca é através das bombas atômicas ou qualquer coisa dessa natureza. Assim, a cada respiração, recusamos tudo isso através da realização de que nada poderia jamais dissolver o relacionamento de unidade que Deus estabeleceu no começo, antes que Abraão existisse. Como pode Deus estar separado do céu, do oceano ou da terra? E como Deus pode se tornar separado da maior de sua criação, os filhos e filhas de Deus? Agora, à medida que você estuda a primeira série de palestras realizadas em São Francisco, que constitui meu primeiro livro sobre meditação, você vai entender por que eu dou tanta importância à prática da meditação. É simplesmente porque ela nos lidera ao ponto onde estamos nessa noite, a esse ponto de comunhão tranquila e silenciosa, na qual encontramos a nós mesmos, tão conscientemente unidos ao Pai, que todo o sentido de um ser pessoal separado de Deus desaparece e Deus é revelado. Eu não os deixarei sem o Confortador. Eu não os deixarei sem todas as capacidades e atividades de toda a natureza necessárias para a sua experiência e desenvolvimento.
Mas você vê como precisa haver uma abertura da consciência para esse eu que quer expressar a si mesmo, que busca expressar a si mesmo através de nós. Você vê o porquê que agora precisamos começar a observar nossos dias e verificar quantas vezes nós nos levantamos pela manhã, sem abrir espaço para que essa divina presença possa preencher nossa alma, mente e corpo. Você vê quantas vezes você acorda pela manhã e começa o dia dizendo: eu tenho muita coisa para fazer, estou ocupado, não tenho tempo para parar, meditarei mais tarde. Você está tão completamente cheio desse eu que fecha a porta ao eu interior, que permanece lá pedindo para que se abra para ele, para que possa estar com você. Eu quero estar com você no café da manhã, no almoço, na janta. Eu nunca o deixarei sem conforto. Eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Se andares pelas águas, não te afogarás. Se andares por entre as chamas, elas não te queimarão. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Mas você precisa ver quão necessário é que comecemos nossos dias nessa obrigação de abrirmos a nós mesmos para esse verdadeiro eu que pode caminhar conosco através das chamas da mesma forma que estava com os 3 hebreus que foram lançados na fornalha e que de repente encontraram um 4º homem lá, o Cristo. Então, em cada experiência de nossas vidas, encontraremos esse outro ser, esse Cristo. Entretanto, somente à medida em que abrimos, de uma forma humilde e delicada, um caminho dentro de nós mesmos, para que o eu divino em nós possa ser manifesto. Não é um caminho de luta, não é necessário nenhum esforço mental. Não é necessário um monte de pensamentos. Pelo contrário, é simplesmente a capacidade de ficar tranquilo e, de repente, sentir essa presença divina, essa certeza, nos dizendo: aonde quer que fores, eu irei. Teu povo será meu povo. Não tema, sou eu. Você vê quando você diz que todo erro não é poder, porque Deus é todo poder, você vê quão raramente alguma coisa acontece? Muitas vezes nada acontece. Por quê? Porque não são as palavras que você fala que têm poder. São as palavras que você escuta. É o sentimento que você sente dentro de si mesmo que tem poder. Moisés não podia ficar em frente ao mar vermelho e dizer: abre-te. O mar vermelho teria rido dele. Mas o poder de Deus, funcionando através de Moisés, abriria o mar vermelho para ele ou para você. Elias não poderia pedir aos corvos para lhe trazer comida, nem poderia pedir à viúva para dividir o pouco que tinha com ele. Mas Deus, falando através de Elias, pôde realizar tudo isso. Jesus não teria poder para multiplicar pães e peixes. Você notou que na experiência do Mestre, ele levantou seus olhos para o Pai, e os pães e os peixes foram multiplicados. Ele abriu sua consciência para o Pai. Você lembra dele em frente ao túmulo de Lázaro? E ele não precisou orar. Na realidade, a oração como meras palavras não tem tanto efeito aqui. Mas o reconhecimento do Pai dentro dele mesmo. E o Pai, através de Jesus, disse: Lázaro, sai para fora. Jesus sabia que ele não poderia dizer: vem para fora, porque nada aconteceria. Somente o Pai, usando a voz do Mestre,
Então, Jesus abriu a sua consciência enquanto estava ali parado e deixou o Pai se manifestar. Nós somente podemos deixar o Pai se manifestar em nossa experiência através desses momentos de graça divina, esses momentos em que mergulhamos numa percepção tranquila, cheia de paz, numa atitude de escuta e receptividade. É o Pai que realiza todo o trabalho e toda nossa responsabilidade por meia hora, 15 minutos. Não faz diferença quanto tempo leva para ser realizado. Será realizado tão rapidamente e eficientemente se o Pai o realizar. Nunca acredite que não tem tempo para isso, porque não tem tempo para isso logo cedo pela manhã. Você tem. Você tem todo o tempo que você separar para contemplar a verdade. Por que começar o dia sem essa palavra eu? Como se esse eu Joel tivesse muito o que fazer, muito para realizar. Existe tempo suficiente para realizar todas as coisas, quando numa meditação silenciosa você recebe a certeza de que eu estou contigo. Minha palavra estará em sua boca, minha presença irá à sua frente para abrir portas, para trazer um sorriso à face daqueles que o recebem. Apenas fique tranquilo e deixe essa presença de Deus dentro de você realizar a obra. Não existe nenhuma verdade profunda que mudará o seu mundo. Não existe nenhum conhecimento profundo de metafísica que possa fazer milagres para você. Somente a presença de Deus. A presença de Deus fará por você o que fez por Abraão, Moisés, Elias, Oséias, Jesus, Paulo, João. Você já parou para pensar que coisa maravilhosa aconteceu na Terra quando a senhora Ed abriu 3.000 igrejas espalhadas pelo mundo, ensinando a presença e o poder de Deus e realmente curando doenças? Você já pensou o que aconteceu quando milhares, centenas de literaturas foram espalhadas por todo o mundo, colocando o Evangelho de Deus à disposição de todos? Você já parou para pensar o que impulsionou essas mulheres para que pudessem realizar tal coisa? Nenhuma delas tinha capacidade de fazer coisa alguma. Apenas quando foram movidas pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus, tudo isso foi realizado. Não existe limitação alguma em nossa experiência se abrirmos a nós mesmos diariamente para o influxo do Espírito, para a mente de Deus. Então, nossas vidas se tornam uma atividade infinita, muito maior do que nós, como humanos, poderíamos realizar. Vamos, como estamos fazendo hoje, dedicar a nós mesmos, nossas almas, mentes, corpos, nos rendermos a essa divina presença dentro de nós, deixar que ela nos preencha. Vamos repetir isso todos os dias. Se necessário, acordar pela manhã e fazê-lo antes mesmo de sair da cama. Isso toma apenas 1 minuto, 2 ou 3. Mas muda totalmente a experiência do nosso dia. Não espere para fazê-lo ao meio-dia. Uma grande parte do seu dia terá passado até lá. Faça-o logo cedo. Faça-o frequentemente. E então, repita mais tarde durante o dia. Nunca esqueça que quanto maior o grau de nossa dedicação, de nós mesmos para Deus, maior o grau do poder de Deus que chega até a nossa experiência. Muito obrigado, muito obrigada.